Certamente você já ouviu falar de alguma pessoa que fez exame de rotina, que fez um check-up cardiológico e alguns dias, semanas ou meses depois, essa pessoa teve um infarto ou então teve uma morte súbita por causa cardíaca. E eu queria explicar para vocês por que que isso é possível, por que que isso acontece. Uma vez que as pessoas acham que quando ela vai lá e faz uma bateria de exames, ela está 100% segura de que ela não vai ter nada no coração, de que ela não terá nenhum problema nos próximos meses. Então segue essa explicação que eu vou fazer com um vídeo com a ilustração a seguir. Quando a gente fala de infarto, ou quando a gente está falando de check-up, a nossa preocupação é com essas artérias aqui em volta do coração, que são as coronárias. As coronárias normalmente são assim. Entra o sangue de um lado, sai de outro normalmente, e isso vai suprir as células do coração, certo? Esse é o funcionamento normal. Quando a gente vai fazer o check-up, a gente quer avaliar se existe o risco da gente ter placas de gordura nessas artérias, certo? Que é isso que eu estou destacando na imagem. O que acontece é que quando a gente vai fazer o exame, pode ser que a gente esteja nessa situação. Existem placas de gordura nas artérias, mas o fluxo sanguíneo, vocês veem aqui, ele está completamente normal. E isso aqui não vai gerar dor no paciente e também não vai alterar o exame que ele vai realizar, seja o teste ergométrico, a cintilografia, o eco de estresse ou qualquer outro nesse sentido. Diferente do paciente nesse caso aqui. O que acontece aqui? O sangue entra, mas na hora que passa nessa região em que tem um estreitamento, o fluxo sanguíneo diminui e as células que estão aqui após esse estreitamento, elas vão sofrer isquemia e o paciente vai ter dor e vai alterar o exame, certo? Então, quando você faz o check-up e faz um exame de esteira, por exemplo, e você está nessa situação, você pode ter um exame normal e ter essas placas de gordura ainda. Mas o que acontece? Por que existe o risco mesmo assim? No paciente que tem essa placa de gordura aqui, como nessa primeira imagem, essa plaquinha de gordura, se ela se romper nessa região, vai gerar uma inflamação no local. As plaquetinhas, que aqui nessa imagem estão representadas como esses pontinhos brancos aqui, essas plaquetas vão reconhecer esse local em que teve a lesão, vão agrupar aqui. E quando ela agrupa aqui, vai formar o famoso trombo, vai formar o coágulo. E a hora que isso daqui fechar, o paciente tem um infarto, porque o sangue vai chegar aqui em cima, vai encontrar essa barreira e não vai passar adiante. E as células que estão aqui embaixo vão morrer. E aí o paciente vai ter o infarto e, a depender da extensão desse infarto, ele pode inclusive morrer tendo feito exames normais. Então são coisas diferentes. Aqui o paciente geralmente tem dor, o exame é alterado, ele pode também infartar, só que os exames aqui vão estar alterados. Então, quando a gente fala de check-up cardiológico, mais importante do que o exame alterado, o exame da esteira que você acha às vezes que precisa fazer, é você ter a consciência de que pressão alta, diabetes, obesidade, colesterol alto, cigarro, sedentarismo, história familiar de alguém que já infartou em idades mais precoces. Estes são os fatores que levam à deposição de gordura nas artérias do coração, mesmo que você não tenha nenhum sintoma. Então, nesses casos, quando a gente identifica esses fatores de risco, faz avaliação com exames laboratoriais e detecta essas alterações, a gente vai atrás do tratamento, geralmente com dieta, atividade física e medicações. Aí sim o seu check-up fez sentido. E é o que eu costumo dizer para os pacientes. Não adianta você ir ao cardiologista anualmente, fazer exames todos os anos, se você mantém a sua rotina de sedentarismo, de dieta inadequada, de excesso de carboidrato, de fritura, de comida industrializada e falta de atividade física. A gente precisa trabalhar com esses fatores que a gente chama de modificáveis para que você tenha realmente benefício do seu check-up. Senão, meu amigo, não vai resolver. Você vai lá, você pode ir mensalmente ao cardiologista.
ou qualquer outro médico clínico. A gente não faz milagre, a gente precisa da sua participação para cuidar da sua saúde, certo?